Sagrada ela tem 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, e a palavra "assim diz o Senhor" aparece mais de 2.000 vezes, evidenciando que a Bíblia é a poderosa, infalível palavra de Deus. Alguém dá glória a Deus, olha que maravilha. A Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido, mais editado, mais proclamado, mais amado, mais publicado, mais exaltado, e ao mesmo tempo é o livro mais odiado do mundo. Olha que doideira. A Bíblia Sagrada, não sei se você já parou para pensar, mas a Bíblia Sagrada é a bússola do navegante, a espada do soldado, o cajado do peregrino e a bússola do cristão. Por meio dela o paraíso é restaurado, os céus são abertos e as portas do inferno são fechadas. Meu irmão, leia a Bíblia para você ser sábio. Creia nela para você estar seguro, mas pratique ela para ser santo. Quantos podem aplaudir a Jesus por causa da palavra de Deus? Então, se você ama a Bíblia, se você é apaixonado pela Bíblia, abre ela no Salmos 51. Salmo 51, nós estamos na nossa, como que é o nome que fala? De bagulho de Netflix? Série, isso, obrigado, série. Nós estamos na série de Salmos e Provérbios, e nós vamos meditar hoje sobre o Salmo 51. Está escrito assim, ó. O salmista Davi começa a fazer uma oração: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz a que teus olhos parecem mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoe a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifício de justiças, de holocausto, de ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então veja que coisa interessante é o Salmo 51, Cris. Quase ia chamar o Cris para tocar um fundinho aqui, tô brincando. Mas veja que coisa poderosa é quando você olha o Salmo 51, porque o Salmo 51 é um salmo de confissão. O Salmo 51 é um salmo que Davi vai expor o seu câncer. Ele vai colocar para fora o seu pecado. É um salmo de confissão. Aliás, nós sabemos que a oração ela tem 5 passos importantes. Toda oração tem que ter adoração, tem que ter gratidão, tem que ter confissão, tem que ter petição e intercessão. São 5 passos poderosos quando você vai orar. Você começa adorando, depois você começa agradecendo, depois você vai lá, faz a confissão dos seus pecados, depois da confissão dos seus pecados, você faz as suas petições, depois das petições você vai interceder por alguém. Só que esse Salmo 51, ele não vai pedir
ele não vai agradecer, mas ele vai confessar o seu pecado. Ele vai colocar para fora o câncer que estava dentro da sua alma. Ele fez esse salmo depois daquele episódio que Natã, o profeta Natã, chegou diante dele, colocou o dedo no nariz de Davi e expôs para Davi o seu pecado. Inclusive, eu vou falar algo que vai te incomodar nesse momento. Todo crente, independentemente se ele tem um cargo, se ele tem um título, todo crente tem que ter um Natã na vida dele. Vou falar de outra forma para ver se você pega o segredo. Assim como Davi tinha um Natã, o cara que apontava o dedo e colocava para fora, John, aquilo que estava dentro dele. Todo crente: Edson, eu sou pastor, Edson, eu sou apoio pastoral, Edson, eu sou líder, Edson, eu sou crente, Edson, eu sou do louvor. Pois é, você tem que encontrar um Natã na tua vida, porque todo Natã vai chegar em você, vai colocar o dedo no seu nariz e vai colocar para fora aquilo que está dentro do teu coração. Todo crente tem que ter um Natã. O que é o Natã? Natã é aquele crente chato. Já tem um amigo chato? Você tem que ter um amigo chato. É um amigo chato, é aquele que vai falar a verdade para você sem açúcar. Porque tem gente que fala algumas verdades, vai falar com açúcar, né? Fazendo aquela massagem do nosso ego. Mas o Natã não traz uma mensagem com açúcar. Natã traz uma mensagem sem açúcar, justamente para acabar um pouco com o nosso ego. Natã vou falar de uma outra forma para você pegar. Natã é aquele crente que fura a sua bola. Sabe, porque o nosso ego é que nem uma bexiga, que de vez em quando ele vai inchando, vai inflando, né? Por causa de alguns elogios. Nossa, você canta bem, você prega bem. E aí o seu ego vai enchendo aquela bola. E aí você fala: nossa, rapaz, eu canto bem mesmo, eu prego bem mesmo, eu sou da excelência e tal. E aí chega o Natã e vem e fala uma verdade e fura a sua bola. Por quê? Para que você venha entender que você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode louvar bem, mas a honra, a glória, o louvor, a adoração não é tua, pertence a Ele. Então dá uma olhadinha aí, vê se é o Natã que está do teu lado aí, vê se é o Natã. É chato, mas faz parte da tua vida, olha aí. Aí alguém falou: fala, Deus. E é assim que Deus trabalha, meu irmão. Deus sempre vai estourar a sua bola, meu. Eu vou falar nesse assunto aqui. Deus sempre vai estourar a sua bola, porque aqui dentro da igreja não tem que ter crente de bola cheia. Aí Jesus começou. Quando sua bola estiver cheia, Jesus vai usar o Natã para murchar ela, meu irmão. Tanto é que quando Jesus olha para um paralítico, fala para ele assim: ó, pega a sua cama, sua maca e leva para a tua casa. Levanta e anda, pega a sua cama e leva para tua casa. Aí eu parei para pensar: peraí, que doideira. O cara ficou 38 anos travado na cama. Jesus olha para ele e fala assim: pega a tua cama e leva para tua casa. Cristiano, olha só, era para ele pegar a cama e jogar no lixo. 38 anos aqui nessa cama. Se Jesus me levantou, eu vou jogar no lixo, eu vou acabar com essa cama, eu vou chutar, vou quebrar ela todinha. Jesus falou: não, você não vai quebrar, você não vai jogar no lixo, você vai pegar a tua cama, vai levar para tua casa. E aí você fica perguntando: mas por que é que Jesus fez isso? Pergunta para mim: por quê? Aí vocês estão, pergunta forte: por quê? Porque vai chegar um dia que o paralítico, que era ex-paralítico, vai estar andando normal, vai ganhar seu dinheiro, vai conseguir um bom emprego, vai ter um carro importado, um carro automático, vai ganhar bem. E vai chegar uma hora que o ego dele vai falar: rapaz, você é bom, você é a quarta pessoa da Trindade. E aí quando ele chegar em casa, ele vai ver a cama lá, ele vai ter que lembrar da onde Jesus o tirou. Aí ele vai ter que olhar pro ego dele e falar assim: não, eu não sou bom, não sou melhor, eu sou aquele ex-paralítico que ficou 38 anos travado numa cama, mas ele chegou em mim e diz: levanta e anda. Então tudo que eu sou, tudo que eu tenho, pertence a Ele. Todo mundo tem que ter um Natã, meu irmão. Ah, Edson, eu quero ter um Natã. Procura um clã. Aí. Porque o líder do clã vai ser teu Natã, te prepare. O líder do clã também tem um Natã, que é o apoio pastoral. O apoio pastoral tem um Natã, que é o pastor. E eu amo quando o pastor vem como Natã. Teve um dia, eu vou confessar, ele está gravando, mas depois você corta. Mas teve um dia, o pastor Dalcio me chamando, eu e a Luciana me chamando. Aí ele chegando aí, ó. Ó, confessando aí. Olha o Natã chegando aí.
Ele me chamou, eu falei, agora o meu ego já disse assim, Cristo, agora o pastor vai te elogiar, olha só que beleza. E o pastor falando assim, ele me chamou de canto, falou assim, Edson, é o seguinte, você errou, você ramelou, eu te dei uma ordem e você não obedeceu minha ordem, você errou. Aí meu ego... Falei, desculpa, pastor, próxima vez eu vou executar a sua palavra. Isso é bom, meu irmão, porque todo Natan vai te levar para que você tenha uma excelência no reino. Então, dá uma balançadinha no irmão aí, só para ele acordar, fala para ele assim, não fica bravo por eu ser o Natan da sua vida. Meu Deus. E esse é o Davi, que ele vai fazer o Salmo 51, baseado nesse episódio onde Natan aponta o dedo para ele para falar do pecado. E aí, o que é pecado, né? Quando você vai na teologia, os teólogos aí me ajudem, mas quando você vai numa escola teológica, pecado é o quê? É errar o alvo. Só que eu quero facilitar, eu estou aqui para facilitar o entendimento da galera. Vou facilitar, o que é pecado? Pergunta forte para mim, o que é pecado? Eu diria mais fácil para dizer que pecado é um desequilíbrio. O que é um desequilíbrio? Quando Deus criou o homem, quando você vê lá em Gênesis 1, 2, 3, você vai perceber que Deus colocou no homem, em cada um de vocês que estão aqui, 6 instintos. Todos vocês aqui têm um instinto inerente. Ó, falei uma palavra difícil, inerente. Gastei o português. Inerente. Todos vocês aqui têm um instinto. 6 poderosos instintos que estão dentro de vocês. Quando Adão pecou, ele desequilibrou esses 6 instintos. Edson, qual que são os instintos? Vou ver se eu lembro. O instinto de domínio, o instinto de autoproteção, o instinto de reprodução, o instinto de aquisição. Está tudo dentro de você. Esses 6 instintos estão dentro de você. Quer ver uma coisa? O que é pecado? É quando você desequilibra um desses instintos. Vou dar um exemplo para você bem básico. Se você lá estudar o livro de Gálatas, que fala dos frutos da carne, você vai ver que os frutos da carne nada mais é do que o desequilíbrio dos instintos. Vamos dar um exemplo? Impureza, prostituição e lascívia. É o desequilíbrio do instinto da reprodução. Toda pessoa que desequilibra o seu instinto de reprodução, ela vai cometer esses pecados: prostituição, impureza e lascívia, que são os pecados de imoralidade. Toda pessoa, agora vai doer um pouco, tem que falar isso aqui. Toda pessoa que tem o instinto de reprodução desequilibrado, o que ela vai fazer? Ela namora e aí vai para um motel com a namorada. Aí Jesus pegando alguém aí. Ela casada, mas fica de olho na mulher dos outros. Ela se veste para chamar a atenção de alguém. Por quê? Porque os instintos de reprodução estão desequilibrados. Edson, se o pecado é o desequilíbrio dos instintos, então a santidade é o equilíbrio. Por exemplo, a pessoa que vai equilibrar o instinto de reprodução, o que ela vai fazer? Se ela é casada, ela é fiel. É fiel ao seu esposo e à sua esposa. Aliás, homens, segura essa pancada aqui, ó. Homem de verdade não é aquele que sai por aí pegando um monte de mulher. Homem de verdade é aquele que escolhe uma única pessoa e é fiel a ela pelo resto da sua vida. Eita, Jesus. Se eu não gostar, volta aí, depois você joga lá. Quem tá aí dando glória a Deus que eu continuo esse negócio? Você equilibra, Herbert. Equilibra, né? Se é namoro, pastor, aqui é a frase do pastor. Se tá namorando, eu falei isso aí ontem, pastor. Ontem no encontro de casais, dá noitinho para falar. Mas eu falei, quando você tá namorando, o que você faz? Namoro não é conhecer corpo, é conhecer caráter. Por quê? Porque você equilibrou o seu instinto de reprodução. E aí o interessante, quando você olha para Davi no Salmo 51, você vai ver que ele desequilibra esses instintos. E eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia não é um livro de super-heróis que vai mostrando só as qualidades de todo mundo. Não, a Bíblia é tão poderosa que ela vai falar tanto os acertos e os erros dos homens de Deus. Porque às vezes a gente só foca nos acertos, mas todos os homens de Deus erraram feio, meu irmão. Vou te dar um exemplo. Qualquer homem de Deus que você falar para mim aqui, eu te dou um exemplo dos erros deles. Noé, homem reto e íntegro, mas quando ele desceu da arca, fez uma vinha e se embriagou. Aí. Por exemplo, Moisés, o homem mais manso da face da terra, o homem que conversava com Deus face a face. Um dia perdeu a cabeça, chegou no egípcio, matou o camarada e enterrou o corpo ainda. Pastor aqui, ó, jurista, se fosse o nosso código penal, Moisés ia ser penalizado
homicídio doloso e ocultação de cadáver. Já pode me contratar para o seu escritório, pastor. Todos os homens da Bíblia tinham seus defeitos. Todos os homens. Pedro, o cara que andava com Jesus, pisou no calo dele e ele cortava a sua orelha. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas chegou um momento da sua vida, aqui no Salmo 51 que a gente está estudando, chegou um momento da sua vida, o que aconteceu? Davi vai lá e comete um adultério. Um homem segundo o coração de Deus. E é justamente nesse pano de fundo que a gente vai tratar o assunto do Salmo 51. Por incrível que pareça, o ato que Davi cometeu, ele pegou feio. Ele pecou feio. Mas feio mesmo, porque um ato que ele cometeu foi de bandeja em si pecado, gravíssimo. Porque ele ficou ocioso, preguiçoso, adulterou, depois mentiu e depois cometeu homicídio. Olha só, em um ato ele comete um monte de pecado. Por quê? Pergunta forte para mim, por quê? Porque a Bíblia diz assim, um abismo chama outro abismo. E aí onde é que você vai ver essa história de Davi antes? Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 12. No capítulo 11 e o capítulo 12 de 2 Samuel vai estar essa história. E aí uma coisa interessante é que no capítulo 11 de 2 Samuel, a Bíblia diz assim, que o reino estava em guerra. Olha a doideira, aqui começa a doideira que Davi cometeu. John, o reino estava em guerra. Só que Davi bateu na cabeça dele e falou assim, quer saber de uma coisa? Hoje eu não vou para a guerra não. Hoje eu vou ficar aqui. Todos os homens falaram assim, nós vamos para a guerra, nós vamos para o arrebento. Davi chegou e falou, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou tirar o meu dia de ociosidade. Grava isso aqui, fala assim, ociosidade. Ele tirou um dia de ociosidade. Falou assim, não vou não. Já viu que o crente fala assim, hoje não vou não. E o texto diz assim, que ele, Cristiano, isso aqui, o texto diz em 2 Samuel capítulo 11, que ele acordou tarde, meu irmão. Um homem barbudo, acordando, não, nada contra os irmãos que tem barba. Mas um homem acordando tarde, 1h da tarde, ele falou assim, hoje eu vou tirar o dia só de boa. E de acordo com o Salmo 55, versículo 17, Davi tinha feito um pacto com Deus. Ele falou assim, Deus, eu vou ficar pelo menos 3 vezes no dia orando. Eu vou orar de manhã, eu vou orar à tarde e vou orar à noite. Só que aquele dia ele falou assim, não vou fazer nada disso. Vou tirar o dia para fazer nada. Ociosidade é diferente você tirar um dia para você ficar sozinho com Deus. Agora a ociosidade é você tirar um dia sem propósito. Anota isso, jamais crente tem que tirar dia para ficar ocioso. Jamais tira um dia para ficar sem propósito. Deus não te chamou aqui para você tirar dias sem propósito. Deus colocou um propósito poderoso no teu coração. E todos os dias você tem que acordar e falar, eu vou cumprir o propósito que Deus colocou aqui na minha alma. Só que Davi falou assim, hoje vai ser só de boa. Se pelo menos ele cumprisse o propósito de orar, fala assim, hoje eu vou tirar o dia para orar, eu não vou para a guerra, mas vou tirar o dia para orar. Se ele pelo menos, meu amigo, tivesse um dia para orar, ele não ia para a sacada e ver uma mulher tomando banho. Se pelo menos ele estivesse orando, porque Jesus falou assim, orem e jejuem, para que vocês não caiam em tentação. Mas naquele dia ele falou assim, hoje eu não vou orar nem jejuar. Vou ficar, vou adaptar para nós aqui. Sabe quando você fala assim, não quero saber de nada, hoje eu só quero... Não vou falar isso aqui não, Jesus, vai doer. Vocês aguentam mesmo? Quem aguenta aí, dá uma glória a Deus que eu falo. Porque a Bíblia é tão atual, Herbert. Porque olha só, o caminho da queda de Davi, ele ficou ocioso. Depois que ele ficou ocioso, ele foi para a sacada olhar. Olha só, depois que ele olhou e viu uma mulher tomando banho, o que ele fez? Como não tinha WhatsApp na época, ele foi lá e escreveu uma carta para Betseba, dizendo, quem és tu? Você é muito linda. Depois que ele escreveu a carta para Betseba, ele falou assim, agora vem aqui porque eu quero te conhecer. Olha como a Bíblia atual, a queda é mais ou menos isso. Ninguém cai do dia para a noite.
Tudo começa assim, ó, como um dia de ocioso. Hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler Bíblia, hoje eu não quero saber de clã, vou bloquear o pastor, bloquear a apoio, vou bloquear a líder, vou ficar ocioso, vou ficar vendo. Aí você vai aguçar os seus olhos. Aí o que você faz? Vou ficar vendo só os TikTok, vou ficar vendo dancinha. Ó, tô adaptando a palavra para os nossos dias. Vou ficar vendo dancinha, aí passa o dia todo. É dancinha, é foto, e curte foto, e vê foto para lá, e vê foto para cá. De repente, uma foto te chama a atenção e você faz que nem Davi. Você não vai escrever carta, você vai mandar uma mensagem. Você é linda. Aí. Olha que forte, que monstro sagrado, né? Aí. É aí que começa. Eu fui pregar uma mensagem numa igreja, e a esposa do pastor havia viajado e tinha ficado um mês fora de casa. E aí aquele dia Deus me deu uma mensagem pesada como essa. E aí no final do culto o pastor veio desesperado e falou assim: Edson, me ajuda, porque eu mandei um coraçãozinho para uma irmã e eu estou aqui com meu coração arrebentado. Cuidado, meu irmão. Deus está aqui alertando muitos crentes aqui esta noite. Cuidado. Um coraçãozinho pode acabar com a história da tua família, mas esta noite Deus está bloqueando o teu coração para que você não caia na tentação. Vou profetizar, não vai ter divórcio na tua casa. Vou profetizar, não vai ter adultério no teu lar. Vou profetizar, você vai fechar a sua casa de tal maneira que Deus vai proteger ela de todos os lados. E foi o que Davi fez, mandou mensagem, a mulher veio, aí, a mulher veio, todos os homens na guerra, Davizão só em casa de boa, a mulher veio, consumiu o ato, e aí veio a bomba: tô grávida, Davi. Aí, por causa de um dia de ociosidade. Vocês estão aí, vocês estão muito silêncio hoje, né? Por causa de um dia de ociosidade, tô grávida. Aí, a mente de Davi: agora eu preciso resolver esse problemaço. Ela é esposa de quem? Do Urias, o soldado mais fiel de Davi. Chama Urias, fala para ele ir para a casa dele agora, se deleitar. Aí chamaram Urias, só que Urias era fiel. Falou: Davi, não fui chamado para ficar em tempo de guerra, no momento de prazer, Davi. Eu fui chamado em tempo de guerra para ir na frente da batalha, deixa eu lá. E aí Davi: não, vai para tua casa, rapaz, vai para tua casa. E aí o homem não ia. Aí Davi falou assim: vem aqui, Urias, vamos tomar um vinho. Aí tomou um vinho junto com o camarada, ficou bêbado. Agora você não vai chegar em casa. E aí ele chegou, dormiu. E aí Davi falou: meu Deus do céu, e agora? A única opção, olha como foi tudo qualificado, tudo maquinado. Joabe, pega esse homem, coloca ele na frente da batalha, deixa ele sozinho até que ele morra. Está no texto, ele fala assim: até que ele morra. Aí o que acontece? O homem morre. Aí Davi fala: me livrei do problema. Tá? Betseba, vem. Viuvinha, vem, vamos morar aqui comigo. E aí todo mundo pensando que estava tudo bem, Davi está falando, está fazendo a coisa certa, está acolhendo uma viúva. E aí ele ficou lá durante um ano, acobertando aquele pecado. Quando você vai ver 2 Samuel capítulo 12, se passa um ano. E aí Deus olha: rapaz, Davi até agora não orou, Davi até agora não comentou nada sobre isso. E aí Deus, deu tempo, um ano. Aí Deus vai lá na casa de Natan. Olha o Natan aparecendo de novo. Natan, sai da tua casa e vai até a casa de Davi. Você vai entregar uma mensagem diferente para ele hoje. Aí Natan vem e aí fala: Davi, você gosta de história? Gosto, conta a história aí. Tinha dois homens, o rico e o pobre. O rico tinha muita ovelha, o pobre só tinha uma. Aí o rico vai lá ambicioso, olhou para a ovelhinha do pobre e falou assim: eu vou pegar essa ovelhinha para mim. E aí, Davi, o que você faz? Mata esse camarada. E aí ele fala assim: e o camarada é você. Pronto. Meu Deus, na hora, meu irmão, Davi se quebrando. Na hora Davi entende que era o momento dele jogar para fora. Tanto é que no Salmo 51 ele diz que esse tempo que ele ficou guardando o pecado, esse tempo que ele ficou acobertando o pecado, ele diz assim: quebrou meus ossos. Eu estava adoecendo por dentro. É uma mensagem aqui profética para alguém: ei, não acoberta as suas falhas, porque as suas falhas vai fazer você adoecer por dentro. Mas hoje é uma noite de libertação e cura. Noite não, mas hoje é uma manhã de libertação e cura. Mais devagar, né, pastor? Já respirar. Quem aguenta mais um pouquinho e dá um glória a Deus que eu falo isso aqui? Aí Davi vai lá e confessa o seu pecado para Natan. Aqui começa o Salmo 51, olha que doideira. Aí ele confessa o seu pecado: verdadeiramente eu fiz isso. E aí Natan fala assim: porque você se quebrantou, Deus perdoa você do seu pecado.
não morrerás. Porque Deus é um Deus cheio de misericórdia. E isso aqui é a diferença entre Davi e Saul, né? Davi e Saul, isso aqui é a grande diferença. Se você pega a história de Davi e a história de Saul, e você faz uma lista dos pecados de Davi, uma lista dos pecados de Saul, você vai ver que Davi pecou mais. Eu fiz esse teste, eu peguei todos os pecados de Davi, coloquei tudo numa lista. Olha que doideira, isso aqui é coisa de doido, né? Todos os pecados de Davi, e peguei os pecados de Saul. Os pecados de Davi foram maiores. Só que tem uma diferença. Se você está aí, pergunta forte, qual é? Qual é? Não, como se você estivesse interessado na mensagem. Fala assim, qual é? A diferença era que quando Davi pecava, ele se quebrantava. Quando Saul pecava, ele não se quebrantava, porque ele não queria perder o trono. Para Saul é melhor perder a presença e preservar o trono. Para Davi não, é melhor perder o trono, mas preservar a presença de Deus. Posso aplicar isso aqui, pastor? Vou aplicar. Estamos vivendo uma geração assim, de Saúls. Meu Deus, nos guarde aqui nesta manhã. Estamos vendo assim uma geração de Saúls. Pessoas que estão protegendo seus títulos, protegendo seus cargos. Eles preferem perder a presença, mas preferem ficar com cargo. Eu quero meu cargo, eu quero minha liderança, eu quero ser um evangelista, mas mas estão perdendo a presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, ei, perca tudo, cargo, liderança, apoio, pastor, perca tudo, só não perca a presença de Deus no teu coração, meu irmão. Porque Davi, agora começa, porque Davi, já estou falando isso aí, começa há muito tempo, né? Mas Davi, quando ele entende que ele sai daquele momento com Natan perdoado, só que dentro do coração dele, ele não está se sentindo perdoado. Dentro do coração dele, ele está arrebentado ainda. Aí ele toma uma atitude, e essa atitude aqui é muito louvável. Ele pega, vou falar na nossa linguagem, ele pega um papel e uma caneta e diz assim: hoje eu vou fazer um salmo. E aí tem bíblias aqui, ó, a minha bíblia está aqui, ó, Salmo de Davi para o cantor ou para o músico. Ah, eles não pegaram, Jesus, isso aqui. Ele escreve o salmo e entrega, Cristiano, o seu salmo para o músico cantar na congregação. Aí, ó, que doideira. Imagine, ele joga todo o seu pecado no papel e fala assim: ó, você vai cantar esse hino hoje no culto, na Burn. Olha, imagina, você vai cantar esse hino, o hino que eu falo do meu pecado, porque ele expôs o pecado para todos. Não vai ficar só para Natan, não vai ficar só entre eu e Deus. Eu vou fazer um salmo, e esse salmo vai ser cantado, e toda a nação de Israel vai saber que eu cometi um adultério, porque eu prefiro preservar a presença de Deus do que o meu trono. Exposição traz cura, meu irmão. É isso que o Espírito Santo está falando aqui nesta manhã. Exposição traz cura. E aí no salmo, eu estou vendo os irmãos do louvor já se movimentando. Deixa eu ver que oração. 11:16, dá para falar isso aqui. E o salmo de Davi é tão poderoso que ele vai se cumprir na cruz de Cristo. Somente Cristo pode responder o Salmo 51, meu irmão. Quer ver uma coisa? Está com a Bíblia aberta aí, ó. O versículo 1, ele vai dizer assim, ó: tem misericórdia e tenha compaixão de mim. No versículo 1 ele fala assim, ó: lava-me. No versículo 1 ele fala assim, ó: apaga. Ninguém pode responder isso a não ser Cristo. Quando ele estava na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, ele falou assim, ó: eu vou te lavar, vou apagar e vou purificar todos os seus pecados. Quer ver uma doideira? Eu vou falar, quem aguenta uma doideira aqui? Fala da glória a Deus que eu vou falar. Na época de Davi, a arca da aliança era coberta com sangue, porque todo o ano o sacerdote, o sumo sacerdote vinha e derramava sangue no propiciatório. Então se você visse a arca da aliança lá no Antigo Testamento, era coberta com sangue, porque não podia fazer higienização. Já machucou, fez aquele como que é o nome? Aquele cascão, lembra? Aquele cascão que fazia assim. Então a arca da aliança era coberta com aquele cascão. Por quê? Pergunta forte, por quê? Todas as vezes que o sacerdote olhava a arca da aliança coberta com aquele sangue coagulado, na mente dele dizia assim, ó: a única coisa que o sangue dos cordeiros que nós sacrificamos aqui pode fazer com o nosso pecado é só encobrir. Só encobre. É só uma medida provisória. E aí quando João Batista vai olhar Jesus caminhando pela cidade da Galileia,
ele vai gritar para toda a nação de Israel: ei, olha ele ali, eis aí o Cordeiro de Deus. O sangue dele é mais poderoso do que o sangue dos bodes que você sacrifica. Por quê? Porque o sangue dele não cobre pecado, o sangue dele tira o pecado do mundo. Meu Deus! Será que dá para falar isso aqui, gente? Vocês aguentam? Porque eu vi uma palavra aqui que eu queria tanto falar com vocês isso aqui, mas não sei se quem aguenta, dá uma glória a Deus só uma vez. Porque Davi fala assim, ó, no versículo 7: purifica-me com esopo. Aí eu falei, peraí, tem segredo esse negócio aqui. Eu amo os detalhes da Bíblia, meu irmão. Ele falou, purifica-me com esopo. Quem tá forte essa palavra assim, ó, esopo. Aí eu falei, peraí, vamos pesquisar essa palavra, esopo. A palavra esopo na Bíblia, ela só aparece em Êxodo 12. De Êxodo 12 para trás, ninguém nunca falou do esopo, Cristiano, ninguém. E o que era esopo? Esopo era aquele matinho, não tem um matinho que cresce na parede ali, entre os cantos da parede, não cresce aquele matinho? Aquele matinho se servia de esponja. Só que de Gênesis até Êxodo 12, ninguém falava desse matinho, porque era desprezado, era desprezível. Quando chega em Gênesis 12, Deus olha para Moisés e fala, Moisés, pega um esopo, mergulha esse esopo no sangue e coloca nos umbrais da porta de cada crente. E aí o anjo da morte que vê o sangue espargido nos umbrais da porta vai pular e vai livrar aquela casa da morte. Mas tudo começou com o esopo. Grita forte, esopo. Depois do sangue, esopo ficou muito bem falado na Bíblia, porque Isaías fala, Davi fala, lá na cruz, colocaram o esopo lá na cruz de Cristo. Por quê? Pergunta forte, por quê? Antes do sangue o esopo não valia nada. Que não é que vai pegar, vai dar glória a Deus. Antes do sangue o esopo não valia nada. Depois que foi mergulhado no sangue, aí o esopo ganhou valor. Eu vou ficar aqui, eu estou mais animado aqui. Ei, o esopo está falando de você, meu irmão, é você. Por quê? Porque antes da cruz de Cristo, antes de você receber Jesus, você não valia nada, meu irmão. Aí, ninguém aqui era digno, meu irmão. Ninguém aqui era digno. Cristiano, meu Deus do céu, não era digno. Skatista, não vou falar de você não. Mas, veja, não era digno, era um esopo. Aí Deus pega o Cristiano e fala assim, eu vou pegar esse rapaz, vou mergulhar no sangue do Cordeiro. Hoje está aqui, ó, tocando e glorificando ao nome do Senhor. Dá uma olhadinha no irmão e fala assim, Pai do Senhor e sopo. Fala para ele. Meu Deus. Jesus. Eu gosto de uma parábola que Jesus fala assim, ó, o reino de Deus. Olha só que doideira que Jesus fala. O reino de Deus é semelhante a um rei que fez uma festa, um grande banquete, só chamou gente ruim. Só chamou gente ruim. Chama quem? Chama os doutor? Não. Chama os engravatados? Não. Chama quem? O coxo, o leproso. Chama o paralítico, chama o cego. E aí imagine uma festa cheia de coxo, cheia de gente feia, coxo, ruim. Só que naquela festa é tão poderosa que ninguém poderia falar mal de ninguém. Ah, eles não pegaram Jesus. Aí o pastor pegou. Naquela festa o coxo não podia falar do cego porque é coxo. O cego não podia falar do leproso porque tem defeito. A festa, todo mundo tem defeito. Então o que acontece? Na festa vai ter que só ter glória a Deus. Por quê? Porque o rei colocou a gente no banquete aqui, mesmo a gente não valendo nada. Vou aplicar para ficar mais bancada a mensagem. Tá gravando? Meu irmão, para com esse negócio de ficar criticando o pecado do outro dentro de igreja, meu irmão. Por quê? Porque você tem pecado. Para de apontar o dedo do outro, porque você tem pecado. Então a sua ideia é o que? É glorificar a Deus, falando assim, ó, nós estamos na mesma condição. A graça nos nivelou, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça sobre as nossas vidas. Meu Deus. Deus, Jesus amado, estou sentindo uma graça aqui poderosa, você não faz ideia. E aí Davi está falando do esopo. E aí o esopo era tão poderoso que... Não vou falar isso aqui não, Jesus, porque senão... O esopo era tão poderoso que o sacerdote, quando o leproso, o ex-leproso que era curado de uma lepra, se apresentava diante do sumo sacerdote, ele pegava o esopo e molhava o esopo no sangue. Isso aqui só vai entender quem é pentecostal, quem deu uns pulinhos lá e deu um chocolate.
Ele pegava o sangue com isopo e colocava na orelha direita do ex-leproso, na mão direita e no pé direito. Aí, tá vendo? Cadê eles? Cadê o povo do manto aí? Não entende? Cadê? Ó, fala assim, ó. Sangue na orelha. Sangue nas mãos. Sangue nos pés. Era pro ex-leproso, meu irmão. Era o sacerdote dizendo assim, ó. Você era abandonado. Agora eu estou colocando sangue nas suas orelhas, porque você vai voltar a ouvir a voz de Deus. Ó, tá as manifestações. Ó, levanta as mãos assim, ó, levanta a mão direita, levanta a mão direita. Ei, todo mundo diz assim, o leproso nunca mais vai voltar a cantar. O leproso nunca mais vai voltar a tocar bateria. O leproso nunca mais vai voltar a pregar. O leproso nunca mais vai voltar a liderar. Aí vem Jesus e falou assim, eu vou colocar o sangue na tua mão direita, porque você voltará a cantar, voltará a pregar, voltará a fazer. Pastor, puxando a minha orelha agora, bate o teu pé direito aí. Fora da cultura, Jesus amado. Bate. Aí Deus falava assim, ó. Sangue no teu pé direito. Porque aonde você pisar, Deus pisará junto. Está recebendo isso em nome de Jesus? Sangue nos teus ouvidos, você vai voltar a ouvir a voz de Deus. Sangue nas tuas mãos, você vai voltar a pregar de novo. Sangue nos teus pés, o próprio Deus vai caminhar contigo. Onde você andar, Ele vai andar do teu lado. Meu Deus. Finalizando, o pessoal está subindo e eu vou partindo para a conclusão. Só Jesus conseguiu responder o Salmo 51 para Davi. Que aí Davi fala assim, ó, no versículo 10: Deus, cria em mim, olha só, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Só que isso só pode ser concluído depois da morte de Cristo. Pergunta forte, por quê? Porque o Espírito Santo na época de Davi não podia entrar dentro da pessoa. Tanto é que você vai ver o Antigo Testamento várias vezes dizendo assim, ó, e o Espírito do Senhor está sobre mim. Ó, aqui, ó, sobre. Faz assim, você nunca vai entender. Ó, sobre. Não está aqui dentro, está sobre. Aí no Novo Testamento Jesus fala assim, ó, eu vou rogar ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber porque não vê, não conhece, mas vocês conhecem, porque por enquanto Ele está convosco, mas futuramente, depois da cruz, Ele estará dentro de vós. Meu Deus. Sabe quando você aceitou a Cristo, o Espírito Santo entrou dentro de você, e aí está criando dentro de você um espírito inabalável. O Espírito Santo está trabalhando dentro de você um coração puro. Você consegue ficar de pé agora enquanto eles estão fazendo um fundo? Oh, Espírito Santo. É uma manhã de exposição. Oh, Jesus. É uma manhã de você colocar o seu câncer para fora. De Jesus colocar o paralítico para andar, Ele disse assim, ó, os teus pecados estão perdoados. E alguém diz, que é isso, perdoando o pecado? O que você prefere? Um paralítico andando e com câncer na alma? Ou eu primeiro tiro o câncer, depois eu coloco o paralítico para andar? Primeiro Jesus vai resolver o problema lá dentro. Primeiro Jesus vai resolver o problema lá no coração. Ele tira o câncer, depois Ele fala assim, agora levanta e anda. Só que você precisa ter coragem, meu irmão, como Davi. Ele não ficou satisfeito só com Natan, falou assim, ó, eu vou colocar para público. Você tem essa coragem, meu irmão? Olha aí como Jesus hoje está te chamando pro combate, pro conflito. Porque vocês falam, enquanto você estiver encobrindo essa falha, enquanto você estiver encobrindo esse pecado, enquanto você estiver encobrindo isso aí que você tem feito, esse desequilíbrio, seus ossos estão doendo, sua alma está enferma, você não consegue adorar, porque Davi está dizendo assim, ó, eu perdi a alegria da salvação. Ele chegava nos cultos, não conseguia levantar a mão, ele chegava nos cultos, não conseguia dançar. E olha que Davi era o homem da dança. Quando o Espírito Santo vinha, ele dançava. Mas depois do pecado que ele encobriu, ele falou assim, eu não consigo dançar, não consigo me alegrar. Só que depois que ele colocou para fora, o Espírito Santo veio e falou assim, estou devolvendo para você a alegria da salvação. Deixa eu te falar uma coisa,
Existe cura na exposição. Havia um homem na sinagoga. Ele vinha todos os dias para o culto, encobrindo o seu braço que estava ressecado. Ninguém podia saber. E tinha medo de ser humilhado, tinha medo de ser rechaçado pela comunidade. Então ele chegava na congregação, ouvia o culto e ia embora. Mas teve um dia quando ele foi para o culto, Jesus estava na casa. Olha a linguagem dos pentecostais. Ele veio para o culto, mas Jesus estava na casa. E aí Jesus, uma multidão assim, ó, olha para ele e fala assim: ei, você, vem aqui na frente. Ah, você não está aí, querido. Ei, vem aqui na frente. E aí ele olha para um lado e para o outro, vem com o braço aqui escondendo. Jesus fala assim: ó, coloca o seu braço para fora. Quando ele coloca o braço para fora, a Bíblia diz: ele foi curado. Vai ter cura aqui nesta manhã. Ei, se você colocar para fora, Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Você crê ainda que Jesus pode batizar com o Espírito Santo? Tem que colocar para fora, tem que se expor. Feche os teus olhos agora, levante as suas mãos. Começa a se expor agora para Jesus. Ele está aqui no meio da congregação, andando entre nós. Isso, começa a expor. Coloca para fora. Oh, Jesus. Enquanto você está orando, Jesus está curando. Enquanto você está orando, aleluia. Isso, vai, clama. Levanta a sua voz. Oh, Espírito Santo.